gente querida, hoje é segunda-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Nós estamos meditando a Santa Palavra de Deus, o Evangelho de Lucas, e hoje o texto provém do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículos 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Eles arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou-o em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no trecho do Evangelho de hoje temos esse belíssimo texto do Evangelho de Lucas, conhecido como Parábola do Bom Samaritano. A história é motivada pela pergunta do mestre da lei. Ele pergunta a Jesus: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele pergunta sobre a vida eterna. Obviamente, nós sabemos, vida eterna é um conceito muito forte no Evangelho de João, mas também no Evangelho de Lucas, o conteúdo um pouco é o mesmo. Vida eterna não é somente a vida depois da morte. A vida eterna é já a vida agora, vivida como experiência de fé, vivida como adesão plena a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não responde diretamente. Em vez disso, ele dá uma resposta com uma história para exemplificar quem é o próximo. Jesus, na verdade, ao responder,
Fundamentalmente, ele diz que amar a Deus e amar ao próximo são coisas que estão profundamente interligadas. Devemos amar a Deus com todo o coração, com toda a força, com todo entendimento, com toda a nossa existência. E amar ao próximo como a nós mesmos. Percebam que estas duas dimensões do amor caminham juntas. Mas o mestre da lei, querendo justificar-se, pergunta sobre: e quem é o meu próximo? Jesus conta então esta parábola, essa história de um homem que cai nas mãos dos assaltantes no caminho entre Jericó e Jerusalém. São 42 quilômetros de subida íngreme, caminho estreito. Hoje, é verdade, tem uma estrada larga, mas no tempo de Jesus era um caminho muito estreito. E quando se diz que o homem está caído, ficou semi-morto, porque os ladrões, os assaltantes levaram tudo, espancaram-no e o deixaram ferido. 3 personagens passam por ele. O primeiro é um sacerdote. O sacerdote representa a religião fechada em si mesma. Aquele sacerdote tinha oficiado no templo de Jerusalém, era muito preocupado com a pureza ritual. Ele está voltando de Jerusalém e tem medo de perder a pureza ritual, porque ao aproximar-se do homem caído à beira da estrada, cheio de feridas, cheio de sangue, necessariamente alguém que fosse cuidar dele perderia a pureza ritual. Ele está mais preocupado com a impureza, isso o impede de exercer o culto no templo, mas a sua religião está completamente vazia de misericórdia e por isso ele passa ao largo. Podemos supor que o homem caído à beira do caminho praticamente toma o espaço todo, o caminho era estreito. É quase como se ele tivesse que passar por cima das pernas daquele homem caído. Assim acontece com o sacerdote. Ele está mais preocupado com a pureza ritual do que com a vida daquele filho de Deus caído à beira do caminho. O levita, que também está ligado ao serviço religioso, tem a mesma atitude. Ele vê, mas não se comove. Passa pertinho, mas depois se afasta. A lei do templo, a lei da pureza ritual, do código de pureza ritual de Israel, fala mais alto do que o amor, a compaixão e a misericórdia. O samaritano era para o judeu como que um inimigo, o estranho, o herege, o impuro. É este homem samaritano com quem o judeu tem sérios conflitos, pois é ele, este samaritano, desprezado, marginalizado, completamente estranho a Israel, é ele que toma conta daquele homem caído à beira do caminho. O verbo utilizado por Lucas é muito bonito. O verbo splanchnisomai significa um amor tão profundo como se fossem as entranhas, as vísceras. No caso de uma mulher, são as entranhas maternas. Sentir uma profunda compaixão que provém de dentro das entranhas do coração. É o mesmo verbo para descrever a atitude de Deus, a atitude de Jesus diante do sofrimento humano. A compaixão é a experiência radicalmente cristã que nos identifica com o modo como Deus age. Poderíamos dizer que aquele samaritano, ele desenvolve 7 atitudes fundamentais em relação àquele homem caído e ferido à beira da estrada. Primeiro, ele se aproxima.
Segundo, ele vê a situação do homem caído. Terceiro, ele sente compaixão. Quarto, ele derrama azeite e vinho e cuida das feridas do homem caído. Quinto, ele o coloca em seu próprio animal, em sua própria montaria. Sexto, ele o leva para a hospedaria. E sétimo, ele paga a conta, paga todas as despesas. Ao concluir a parábola, Jesus faz novamente a pergunta para o mestre da lei. Agora a pergunta é o contrário, é Jesus que faz a pergunta para ele. Qual dos três foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Obviamente, aquele mestre da lei é forçado a ter que confessar. É interessante que ele não diz, foi o samaritano. Não. Ele diz, foi aquele que usou de misericórdia para com o homem caído à beira da estrada. Ele não consegue nem mesmo pronunciar o nome ou mesmo o qualificativo gentílico daquele samaritano. Jesus então arremata a história dizendo, vai e faze a mesma coisa. O evangelho de hoje então nos ajuda a compreender que o nosso próximo não pode ser definido como conceito, como definição teórica. O próximo a quem nós devemos amar e servir é a pessoa que é encontrada à beira da estrada, necessitada da nossa ajuda. No caminho, à nossa frente, nós encontramos o próximo a quem devemos seguir, a quem devemos servir. Segundo, que a verdadeira religião, o verdadeiro culto a Deus, o amor a Deus, se expressa no amor ao próximo. Uma religião que só se preocupa com os rituais de pureza legal, como aqueles que iam oficiar no Templo de Jerusalém, não entendeu nada daquilo que é verdadeiramente a relação entre amor a Deus e amor ao próximo. Jesus Cristo é o verdadeiro bom samaritano e nós devemos aprender com ele. Por um lado, somos nós o homem ferido à beira da estrada e Cristo cuida de nós. Por outro lado, nós somos convidados também nós a sermos bons samaritanos para cuidar das feridas da humanidade. Que Cristo Jesus nos ensine que o amor a Deus e o amor ao próximo não são como que dois mandamentos separados distintos, mas são duas dimensões, duas faces da mesma moeda. Um não existe sem o outro. A religião, o amor a Deus, sem um verdadeiro amor ao próximo, é uma religião falsa. O amor ao próximo, sem a vinculação ao Deus fundamental, é um mero humanismo, uma mera fraternidade. Que sejamos, então, homens e mulheres cristãos de compaixão profunda, mas também de ação, fazendo-nos exatamente próximos de quem sofre, de quem necessita de nós. Somente assim teremos vida eterna. Um abraço, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus nos permitir.